Oi, gente linda que me acompanha aqui no canal, bom dia! Eu tô muito feliz. Oi, gente linda que me acompanha aqui no canal, bom dia! Eu tô muito feliz, tô cada vez mais animado, mais motivado de vir aqui pro canal. Tá acontecendo muitas coisas no back-office que por enquanto eu não posso contar, mas eu tô muito animado e o trem tá andando. Então, como eu tô um pouquinho sem tempo para desenvolver novos vídeos, eu repensei em regravar alguns relatos das ondas, que tem alguns seguidores reclamando que parece que a primeira ou a segunda não tá funcionando, não tá disponível, então eu vou refazê-las aqui. Então roda a vinheta, que é sobre relato da primeira onda que a gente vai falar hoje. Bom, antes de efetivamente a gente começar a falar de ressonância, de relato, de professor Hélio Couto, eu queria dar uns recadinhos. O primeiro, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, compartilha. Se você tem algum amigo que também é ressonante, que quer saber mais de ressonância, eu convido a vir conhecer os meus vídeos. Eu tenho acho que cerca de 100 vídeos, a maioria deles são dedicados à ressonância, então já curta, compartilha se você gostar. E outra coisa é que tá rolando o meu e-book, tô vendendo um e-book. Para quem me conhece também aqui do canal sabe o quanto isso foi uma quebra de barreiras, uma quebra de paradigmas muito grande na minha vida. E essa energia do dinheiro tá acontecendo, eu tô muito feliz. Então eu criei um e-book que tem tudo a ver com a ressonância, total a ver com a ressonância, que é a cura do nosso corpo material, da nossa matéria. E isso acontece através da alimentação. Então eu procurei receitas que fossem fáceis e rápidas, fáceis de serem incorporadas no dia a dia. Tem receitas que levam 2, 3 minutinhos, então são muito práticas e além de tudo são saudáveis. Quem quiser o e-book, só falar comigo, me mandar um e-mail e logo logo ela vai estar disponível no Hotmart. Eu ainda estou aprendendo a mexer na plataforma. Bom, vamos falar da primeira onda. A minha primeira onda da ressonância harmônica, ela culminou junto com a minha vinda a Lisboa. Eu já morava em Lisboa, já tinha mais ou menos 2 meses, e a pessoa que me cedeu o primeiro quarto para morar, que foi a Pamela, um beijo, Pamela, ela é uma amiga muito querida, muito especial, apesar da gente conversar pouco, eu tenho um carinho muito grande pela Pamela, e ela me alugou o primeiro quarto aqui em Portugal, foi na região do Bairro Alto. Adorava morar na casa dela. E ela que me falou do professor Hélio Couto e eu fiquei super intrigado e fui pesquisar. Nessa época eu trabalhava como cuidador de idoso e eu tinha muito tempo disponível. Geralmente os idosos, eles dão mais trabalho à noite, durante o dia eles dormem o dia inteiro. Então eu tinha que ficar meio que sentado no pé da cama, olhando ele. E eu tinha muito tempo livre, então eu comecei a fazer o caminho das palestras aí. O caminho das palestras foi muito rápido, coisa assim, de 1 mês eu já tinha feito tudo. E à medida que eu estudava, aquilo fazia muito sentido para mim. Era uma filosofia de vida, um jeito de encarar o mundo que ia de encontro à minha ânsia, o que eu acreditava, ou o que eu acredito. Eu pedi a minha primeira onda. Só que na ressonância, as transformações já começaram a acontecer. Eu queria sair do emprego de cuidador de idoso, porque era muito pesado para mim, eu sentia muita dor nas costas. Apesar de ser um trabalho tranquilo, exigia-se muito esforço físico. E aí eu pedi para trabalhar numa loja, pedi para Deus para trabalhar numa loja de moda, uma coisa mais chique, que eu gostava. E Deus me deu esse presente, eu fui trabalhar numa marca francesa. Então, a minha primeira onda, ela combinou com o meu novo emprego. Quando eu entrei no primeiro emprego, chegou a minha primeira onda. E aí eu coloquei o play para tocar. Gente, muitas, mas muitas coisas começaram a acontecer. Coisas diferentes. E eu tenho uma filosofia comigo que é assim. Eu me conheço, eu sei mais ou menos como o meu corpo acontece, qual é a dinâmica minha. E tudo que aconteceu de diferente naquele período dos 3 primeiros meses, eu acreditei a onda. Então eu fiz um caderninho e todo dia, coisas diferentes que me aconteciam, eu ia lá e anotava.
Então, a primeira delas, eu comecei a sentir coisas físicas. Eu tinha uma dor de ouvido que, como eu nadava muito, no ginásio que eu frequento tem piscina, vira e mexe entra um pouquinho de água e fica com aquela sensação de ouvido entupido. Eu lembro que às vezes eu colocava um óleo para tentar tirar a água, às vezes eu comprava remédio e vira e mexe aquilo me incomodava muito. E logo nos primeiros dias, acho que foi no terceiro ou no quarto dia, eu estava atendendo uma cliente na loja, a onda estava tocando dentro da minha bolsa e eu fui abaixar para pegar uma bolsa para ela. Quando eu levanto, me dá uma tontura e eu sinto um barulho super forte desentupindo o ouvido. Foi uma coisa muito... E eu me segurei assim no armário porque por uma fração de segundos eu achei que eu fosse cair. Na hora eu pensei, é espiritual, não é uma coisa natural isso. Na primeira onda também eu senti muito amor incondicional. Eu senti uma felicidade de viver, coisa que era raro. Eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, meus avós, que eram meus pais. E depois disso eu entrei numa melancolia, numa tristeza. E eu resgatei essa vontade de viver, esse amor, essa felicidade na primeira onda. Eu lembro uma vez que eu tava andando, assim, indo pro trabalho, e eu olhei pra copa das árvores e eu queria chorar de felicidade. Eu vi Deus naquele momento, assim. Que mais físico que eu tive? Eu tive um xixi, mijei na cama, assim, gente, acordei todo mijado. E quando eu acordei, me veio um insight. Esse xixi tá limpando as memórias de abandono, de rejeição, do medo de ser abandonado quando você era criança, quando você tinha 5 anos. Eu lembro que isso foi tão forte que eu fiquei deitado na cama assim, tipo, uau! Sabe? Eu fui uma criança com 5, 6 anos muito mijão. Eu lembro que eu tinha o meu colchão. Ele até era meio fedorento porque eu mijava todos os dias. E quando a gente precisava dormir na casa dos outros, que estava viajando, era sempre um problema. E a minha mãe, ela me teve muito nova, com 19 anos. Então, aos 20 e poucos, quando eu tinha 5 anos, ela ainda era uma menina. Ela ainda queria viver, queria sair com os amigos, mas não tinha com quem deixar eu e minha irmã. Então, ela colocava a gente pra dormir, fingia que ia dormir também. No meio da noite ela levantava nas pontas dos pés, se arrumava e ia embora. Em alguns momentos, assim, tiveram várias vezes que eu acordei no meio da noite, fui procurar minha mãe e não encontrava. E aí eu começava a criar histórias e narrativas na minha cabeça de que ela tinha morrido, ou que ela tinha abandonado a gente, que não amava mais, e eu passava a noite toda chorando. E então isso, de certa forma, causou um trauma, uma insegurança dentro de mim, que eu senti que na primeira onda, esse xixi foi a liberação desse trauma, de uma maneira física. Outra coisa muito esquisita que me aconteceu, também nas primeiras semanas, também nos primeiros dias, eu comecei a fazer ressonância. Eu acho que era começo de outono. Isso, começo de outono. Então não tava nem quente nem frio. Eu lembro que eu comecei a sentir um frio, uma tremedeira, parecia que era do osso, assim. Eu colocava coberta, colocava casaco, nada esquentava, eu sentia um frio, eu tremia tanto. E eu tive ânsia de vômito e tive diarreia também. A minha diarreia, ela durou acho que 2 semanas. E era muito, muito intenso. Comida não parava no meu organismo e eu me sentia muito fraco, muito mal. Fui à farmácia e pedi um remédio para a farmacêutica. E ela falou assim, olha, esse é super forte. Eu tenho certeza que em 2 dias você tá curado. E não curou, passei mais uma semana ainda passando mal. Então, naquele momento eu percebi que também era espiritual, que também estava limpando alguma coisa, porque eu nunca tive nada parecido com aquilo. Foi uma coisa assustadora. Os meus amigos que conviviam comigo estavam preocupados, mas eu não, porque eu sabia que era uma limpeza que estava acontecendo.
Como eu estava nessa empresa nova, conhecendo pessoas novas, tudo, uma série de confusões começaram a acontecer. Eu pedi na minha primeira onda que eu trabalhasse num ambiente feliz, com pessoas animadas, motivadas, e a primeira onda deu totalmente o contrário. Começaram a aparecer brigas, fofocas, discussões. As piores brigas do trabalho eu presenciei nessa empresa, as piores situações, e nesse período sumiram 2 envelopes de dinheiro. Os vendedores dessa loja, eles eram polivalentes, eles faziam de tudo. Eles vendiam, recebiam, guardavam dinheiro no cofre. A gente tinha autonomia para fazer de tudo. Da mesma forma que a gente fazia a parte mais bacana, que é atender o cliente e tudo, a gente também carregava a caixa, arrumava depósito, a gente fazia completamente tudo. Nós éramos em 3 pessoas só, e era uma loja pequena. E acontece que sumiu esse dinheiro e a gente teve que parar na polícia, na delegacia para prestar depoimento. Nessa época, eu confesso para vocês que eu comecei a ficar um pouquinho preocupado, porque eu tava vendo que a limpeza estava acontecendo de uma maneira muito intensa. E ali eu comecei a ficar preocupado. A minha terapeuta, que de vez em quando assiste o meu canal, a Denise, ela sabe muito bem disso que eu tô falando, porque quantas e quantas vezes eu mandava áudios pra ela desesperado, tipo, ai Denise, eu tô com medo de eles duvidarem da minha palavra, de achar que eu sou mentiroso e me prender. Quem não deve não teme, mas assim, quando a gente passa por uma situação dessa, eu confesso pra vocês que é um pouquinho difícil, ainda mais que os meus 2 outros colegas de trabalho, eles se davam muito bem, eles eram mais velhos e eles não me aceitavam muito, assim, eu não fui um integrante que chegou bem aceito, então eu tinha medo de eles aproveitarem essa situação para manipular alguma coisa, para dar a entender como eles tentaram fazer, mas eu senti que a espiritualidade estava me protegendo e me guiando e nada aconteceu comigo. Tanto é que os 2 saíram da empresa, uma pediu demissão porque a situação estava muito difícil e o outro foi mandado embora e eu fiquei. Eu fiquei porque eu tenho uma filosofia comigo que quando a gente precisa passar por uma prova, por uma situação, não adianta a gente fugir daquela situação, porque dali a pouco vai aparecer outra situação semelhante que você vai precisar encarar. Então eu deixo acontecer e eu converso muito com Deus à medida que o problema está se apresentando. Eu falo, Deus, o que eu preciso ver dessa situação? Deus, o que eu preciso fazer para transmutar isso? Deus, me ajuda, tá difícil, tá pesado. E também depois eu tive isso numa outra loja que eu trabalhei logo na sequência, que foi uma marca de mobiliário de brasileiros, que eles ficaram sem me pagar, eram pessoas muito difíceis. E eu fiquei lá nessa empresa 3, 4 meses, mas todo santo dia eu conversava com Deus e eu pedia para eles resolverem essa situação para mim. E hoje eu vim para uma empresa muito mais saudável, muito mais curada, tô muito mais feliz, muito mais descansado. Bom, então assim, começaram a acontecer dificuldades no trabalho, tive esses probleminhas de saúde. Teve uma vez, eu nunca tive um olfato muito apurado. E teve uma vez que a minha colega apareceu com um perfume e aquilo me enojou, me deu ânsia de vômito. Eu tinha vontade de vomitar, assim, era uma coisa muito estranha. Toda vez que ela passava comigo, eu sentia aquele perfume e me dava náusea. E era um perfume até gostoso, assim, eu nunca tive problema com perfume, mas eu me senti mais sensível. Outra coisa que aconteceu também, como eu atendia ao público e era bolsa de luxo, chegava clientes às vezes para comprar uma bolsa, ou seja, totalmente fora do contexto, e eu começava a falar de Deus. Falava da Denise, falava de reiki, falava de constelação, falava de RH. Eu tinha essa necessidade de falar. E várias pessoas aceitaram. Eles me ouviam, agradecia, e uma delas, muito querida, entrou ela e a filha, elas moravam na Suíça. Eu comecei a falar, elas me olharam assim meio assustadas, saíram da loja. Dali a pouco voltaram e me convidaram para jantar à noite, que queria continuar o papo. O hotel delas era perto da minha loja. Aí eu fui e cheguei lá, a gente continuou falando de Deus, a gente virou amigos. Então eu acho incrível esse processo também, que ao mesmo tempo que tira pessoas, também traz novas pessoas. E falando em tirar pessoas, quando eu fiz a primeira onda, eu lia muitos relatos, assistia muitos relatos aqui no YouTube, falando que perdia marido, perdia namorado, perdia amigos,
E eu morava nessa época na casa de um amigo. Ele alugou uma casa e ele me cedeu um quarto. Eu alugava um quarto na casa dele. E quando eu toquei a onda, coloquei a onda pra tocar, eu sabia que em algum momento da ressonância eu ia ter que sair da casa dele. E aí eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho assim preocupado, porque achar um quarto aqui em Lisboa não é fácil, não é uma tarefa muito simples. Exige-se muito, às vezes você vai morar na casa de uma pessoa, acha que ela é de um jeito e depois se revela de outro totalmente diferente. As pessoas aqui são muito sofridas, muito doloridas, existe muito preconceito. Então, eu já morei aqui em 5 casas, então eu falo com um pouquinho de verdade. E aí, quando a onda começou a tocar, eu sabia que em algum momento a minha amizade com a do meu amigo ia acabar. E eu tava mais preocupado pelo quarto, que eu ia ter que procurar um quarto novo pra morar. E dito e feito, teve um dia, eu acho que já tava no 15º dia da onda. Eu tava dormindo no meu quarto, tal, meu amigo me chama na cozinha e ele queria fazer uma reunião. Aí ele anotou vários pontos no papel, no caderninho, e eu já sabia do que era. E aí ele começou a falar assim, olha, eu quero fazer mais network, quero me relacionar com pessoas diferentes, e eu sinto que você me atrapalha, eu não quero que você come doce, você tem doce aqui em casa, e isso me atrapalha a manter minha dieta também. Então eu queria que você saísse da minha casa, vou te dar um prazo de tantos dias para você procurar outro lugar. Na hora, confesso para vocês que é um pouquinho chocante, assim. Eu queria sentir raiva, mas eu não conseguia, porque eu sabia que era da ressonância. Eu sabia que era do processo de limpeza. E como a Débora Bica fala, ele é um motoboy. Ele só tá entregando a encomenda que eu pedi, então não adianta ficar bravo com o motoboy. Você que fez a compra, você que fez a escolha. Aí melhorou o brilho. Isso. Bom, então na primeira onda aconteceu basicamente tudo isso. Eu tive problemas de saúde, problemas no trabalho, problema em casa, e eu tinha uma reserva de dinheiro que quando eu me dei por conta, o dinheiro tinha acabado. E aí eu comecei a ter uma dificuldade de dinheiro também. Então, a minha primeira onda, a limpeza veio, mas é porque eu acho que eu pedi muitas coisas. Eu pedi relacionamento, eu pedi casa, eu pedi dinheiro, eu pedi trabalho, eu pedi família, eu pedi para que tirasse aquele sentimento de solidão do meu coração. E aí eu tive um aprendizado da ressonância que é assim, tem coisas que você pede na primeira onda que ela não vai se efetivar propriamente na primeira onda. Ela vai acontecer lá na terceira, quarta, mas ainda assim é um reflexo da primeira. Por isso que o professor fala que a gente não precisa ficar se repetindo nos pedidos. Pede uma vez só e deixa acontecer. Pode ser que demore um pouquinho para acontecer, pode ser que venha mais rápido. E eu não tinha muita noção disso, pedi um monte de coisas e a limpeza começou. Mas, por exemplo, eu comecei a colher um fruto de trabalho melhor na quinta onda. Eu comecei a colher uma casa melhor na quinta onda. Comecei a colher dinheiro na quinta onda. Até a quarta, eu tive muitas dificuldades, muitas limpezas acontecendo. Na segunda em diante, eu já não fiz mais pedidos. Eu procurei me concentrar no que eu já tinha pedido. E eu acho que foi isso. A primeira onda foi uma limpeza muito forte. Eu comecei a sentir uma felicidade. Por mais que as coisas estavam difíceis, estavam se apresentando muito difíceis para mim, eu senti uma alegria, porque era uma prova que o espiritual estava funcionando, estava acontecendo na minha vida. Não sei explicar. Só quem é ressonante, só quem passa por essas coisas sabem. A primeira onda eu senti assim uma onda de amor, de movimento. Vamos lá. Você pediu? Então vamos. Era quase que uma academia, um ginásio. Você tá ali exercitando e a limpeza tá acontecendo. Então, foi um movimento de muito amor, de
de muito interesse pela vida. Eu acho que essa é a palavra. Eu comecei a ficar mais interessado, falar, uau, isso acontece mesmo. Então, vamos lá. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a minha segunda onda. Já a minha segunda onda, ela não foi tão assim. Eu tive catarses emocionais. Se essa foi mais física, foi mais no âmbito de dinheiro, de trabalho, de questões que cercam o nosso dia a dia, a minha segunda onda ela foi mais espiritual, foi mais emocional. Foi aquela onda que vinha uma dor no peito assim do nada, só que as coisas estavam acontecendo, estava tudo certo. Não tinha motivo para eu reclamar tanto do jeito que eu quis reclamar. Na segunda onda eu comecei a ficar muito reclamão. Na minha primeira eu não reclamava nada. E na segunda onda eu tinha aquela vontade de reclamar, vontade de brigar, parecia que estava saindo. Então eu vou contar da segunda onda amanhã. Então esse foi o meu relato da primeira onda, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, tchau, até mais.